Você já ouviu falar de uma empresa que se tornou um ícone do varejo? Um verdadeiro colosso apenas para de repente se ver envolvida em um escândalo financeiro que abalou todo o mercado? Imagine uma marca que está em todos os cantos do Brasil, que entra em nossas casas por meio de propaganda, sites e lojas físicas e de repente você descobre que por trás de todo esse sucesso algo muito sombrio estava acontecendo. Esta é a história da Americanas, uma das maiores varejistas do país que por décadas dominou o setor. Mas o que poucos esperavam era que por trás do crescimento explosivo existia um dos maiores escândalos financeiros da história empresarial do Brasil. O que aconteceu para que essa gigante caísse? Como uma empresa tão estabelecida poderia esconder uma fraude que chocaria o país? E mais importante, quem estava por trás disso? A resposta vai te surpreender. Prepare-se para conhecer os bastidores de uma fraude que vai muito além dos números, uma história que envolve poder, ganância e o que muitos dizem ser a maior fraude empresarial do Brasil. A Ascensão. Fundada em 1929, a Americanas se tornou sinônimo de sucesso no varejo brasileiro. Durante décadas, a empresa cresceu de forma constante, expandindo suas lojas por todo o país. A Americanas era uma referência no varejo físico e nos anos 2000, com a explosão do comércio eletrônico, ela deu um passo ainda maior, a entrada no mundo digital. Com a compra do Submarino e da Shoptime, a Americanas consolidou o seu império online, tornando-se uma das maiores líderes no e-commerce do Brasil. Seja nas lojas físicas ou online, a Americanas era uma presença constante no dia a dia do consumidor brasileiro. De presentes a produtos eletrônicos, a marca sempre esteve associada a preços competitivos, promoções imperdíveis e uma vasta gama de produtos. A empresa parecia inabalável, sendo um dos maiores players do mercado brasileiro, competindo diretamente com gigantes como Magazine Luiza e Via Varejo. Mas por trás deste sucesso, uma estratégia financeira complexa começou a ser desenhada. E é aí que a história começa a ficar mais interessante. Em 2022, a Americanas era considerada uma das maiores empresas de varejo da América Latina. Com um valor de mercado bilionário, a empresa atraía investidores de peso e era vista como um exemplo de eficiência no setor de varejo e inovação no mercado online. Mas essa fachada começou a desmoronar rapidamente. Mas o que realmente aconteceu? Como algo que parecia tão sólido começou a ruir tão rapidamente? A primeira fissura. A primeira grande surpresa veio em janeiro de 2023, quando um rombo bilionário nos balanços financeiros da Americanas foi revelado. Os números eram assustadores, mais de 20 bilhões de reais desaparecidos dos balanços da empresa. A Americanas, que sempre foi sinônimo de confiança, agora estava mergulhada em uma crise sem precedentes. O que parecia ser um pequeno ajuste contábil revelou-se o início de uma investigação que abalaria as estruturas da empresa e do mercado financeiro brasileiro. A descoberta desse rombo abalou profundamente o mercado financeiro. As ações da Americanas despencaram, investidores ficaram em pânico e as perguntas começaram a surgir. Como uma empresa tão grande conseguiu esconder um buraco tão profundo por tanto tempo? A confiança que os investidores e os consumidores tinham na Americanas começou a desmoronar de forma irreversível, mas o que talvez tenha sido mais chocante foi a revelação de que essa prática vinha acontecendo há anos. A empresa, que sempre se apresentou como um balanço de transparência e gestão eficiente, estava, na verdade, maquiando seus balanços. A engenharia contábil. O que foi revelado nos meses seguintes foi ainda mais surpreendente. A fraude não era algo recente, mas sim o resultado de uma prática sistemática de contabilidade criativa. Durante anos, a Americanas utilizou uma estratégia financeira conhecida como pedalada contábil. Basicamente, ela manipulava seu balanço patrimonial, adiando o registro de certas dívidas e inflando seus ativos. Com isso, a empresa parecia mais saudável financeiramente do que realmente era. E essa estratégia permitia que a Americanas atraísse mais investidores e continuasse a crescer, enquanto na realidade estava se afundando em dívidas cada vez maiores. A prática de adiar o registro de passivos, como dívidas com fornecedores e bancos, foi um dos principais fatores que levaram ao rombo bilionário descoberto em 2023. Mas como essa fraude passou despercebida por tanto tempo? É aí que entra o papel dos grandes bancos brasileiros que tinham uma relação próxima com Americanas. Bancos como Bradesco, Itaú e Santander eram
eram os maiores credores da empresa e muitos questionam se eles sabiam ou desconfiavam do que estava acontecendo, mas preferiram não agir. Os bancos, que sempre estiveram no centro das operações de financiamento da Americanas, também foram surpreendidos pela descoberta da fraude, embora alguns analistas acreditem que eles poderiam ter sido mais vigilantes. Os bastidores da fraude. A investigação sobre a fraude revelou uma rede complexa de decisões erradas e possivelmente acobertamento. Diretores executivos da Americanas agora são acusados de envolvimento direto no esquema. Muitos deles são figuras conhecidas no mercado brasileiro e sempre foram vistos como exemplos de sucesso no mundo dos negócios. Um dos maiores choques veio com a revelação de que as altas lideranças da empresa, incluindo grandes acionistas como Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, figuras conhecidas no mundo dos negócios, poderiam estar cientes do que estava acontecendo ou, no mínimo, não fizeram o suficiente para impedir. Esses três, que são conhecidos como os fundadores da 3G Capital, um dos maiores fundos de investimentos do mundo, sempre foram considerados exemplos de sucesso e visão empresarial. Eles transformaram empresas como a Ambev, o Burger King e a Heinz em gigantes globais. Então, como seus nomes agora estavam envolvidos em um dos maiores escândalos corporativos do Brasil? Apesar de negarem qualquer envolvimento direto, as suspeitas pairam no ar. Afinal, como os donos de uma fatia tão grande da Americanas como eles não teriam conhecimento de uma fraude tão significativa? O impacto no mercado. A descoberta da fraude na Americanas teve um impacto devastador no mercado. As ações da empresa caíram drasticamente e o valor de mercado despencou de bilhões para quase nada em questão de semanas. Os bancos credores foram duramente afetados e a confiança dos investidores no mercado brasileiro foi abalada. Muitos começaram a questionar a eficácia dos órgãos reguladores e como uma fraude dessa magnitude pôde passar despercebida por tanto tempo. Enquanto isso, os consumidores, que sempre confiaram na Americanas, começaram a perceber que a empresa estava em uma situação extremamente precária. Com lojas fechando e operações sendo reestruturadas, o futuro da varejista tornou-se incerto. O mercado de varejo brasileiro, que já enfrentava desafios devido à competição acirrada e ao crescimento do comércio online, sentiu o impacto imediato da crise na Americanas. Outras empresas do setor também viram suas ações caírem à medida que os investidores passaram a questionar a saúde financeira de outras gigantes do varejo. A reação do público. O escândalo da Americanas gerou uma onda de indignação no Brasil. Nas redes sociais, milhares de consumidores e pequenos investidores expressaram seu descontentamento e frustração. Muitos se sentiram traídos por uma marca que sempre foi vista como confiável e acessível. Além disso, a mídia começou a investigar mais a fundo as práticas da Americanas, revelando novos detalhes sobre o esquema contábil. A cada dia, mais informações chocantes surgiam, aprofundando a crise da empresa. O impacto nas redes sociais foi imediato, com hashtags como Americanas Fraude e Crise Americanas dominando as conversas. A pergunta que muitos começaram a fazer era: Americanas vai sobreviver a esse escândalo? Ou será este o fim de uma das maiores varejistas do Brasil? A queda. Com o rombo financeiro exposto e as investigações em andamento, a Americanas entrou em processo de recuperação judicial em 2023. Esse processo é um esforço desesperado para salvar a empresa e evitar a sua falência total. A recuperação judicial visa reestruturar as dívidas da empresa e renegociar seus compromissos com credores e fornecedores. No entanto, muitos especialistas acreditam que o futuro da Americanas é incerto. Mesmo que a empresa consiga sobreviver, sua reputação foi profundamente manchada e recuperar a confiança dos consumidores e investidores será uma tarefa monumental. A queda da Americanas serve como um alerta para o mercado brasileiro. É um lembrete de que mesmo empresas aparentemente sólidas e bem-sucedidas podem estar escondendo práticas fraudulentas que, mais cedo ou mais tarde, virão à tona. A história da Americanas nos ensina muitas lições valiosas. A primeira delas é a importância da transparência e da fiscalização rigorosa. A fraude foi possível em grande parte devido à falta de controle e à complacência de várias partes interessadas. A segunda lição é sobre os perigos da ganância e da busca incessante por crescimento a qualquer custo. A Americanas cresceu rapidamente, mas ao tentar manter essa expansão recorreu a práticas financeiras questionáveis que eventualmente a levaram ao colapso. Finalmente, essa história nos mostra o quanto é fundamental questionar e investigar empresas, mesmo aquelas que parecem ser modelos de sucesso. A confiança no mercado é frágil e quando ela é quebrada, as consequências podem ser
devastadoras. A história da Americanas está longe de terminar. O que será do futuro da empresa? Será que ela conseguirá se reerguer ou este é o começo do fim para uma das maiores varejistas do Brasil? E quanto às figuras por trás do escândalo? Serão eles responsabilizados ou conseguirão escapar das consequências? E você, se estivesse no lugar deles, o que faria de diferente? Comente aqui embaixo e compartilhe suas opiniões. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bons negócios e até a próxima!